só vai sair desse vídeo depois que aprender a usar a tua sombra líquida e a fazer um esfumado aveludado igual de maquiadora. Primeiro passo, você vai passar um pouco de corretivo na sua pálpebra. Espalha bem direitinho com a esponjinha. Você não vai colocar pó em cima desse corretivo. Vai pegar o seu iluminador e um pincel pequeno, colocar ele bem aqui abaixo da sobrancelha, dá batidinhas e depois esfuma por todo aqui o arco da sobrancelha até o finalzinho. Eu também gosto de colocar um pouquinho do iluminador bem no cantinho da lágrima. Agora pega a sua sombra líquida e você nunca, jamais vai aplicar ela direto no olho. Coloca um pouco no dorso da sua mão e pega um pincel de tamanho médio. Pega um pouco da sombra líquida e você vai colocar no seu olho, perto dos cílios, tá vendo assim, ó? Não começa lá em cima, começa aqui embaixo. Vai dando batidinhas, bem devagar e aos poucos. Concentra mais nesse meio e não sobe demais. Você volta lá no dorso da sua mão e tira um pouco do excesso desse pincel. Agora você vai esfumar essa sombra. Começa assim, ó, movimentos de varridinha, como se você estivesse varrendo mesmo a sombra do seu olho. De cima pra baixo, sempre. Nunca de baixo pra cima. Sempre de cima pra baixo. E vai trazendo essa sombra e vai criando esse esfumado. Cima pra baixo. Movimentos assim de varridinha. Eu gosto desse esfumado mais alongado, então eu posso ir trazendo ele aqui, ó, em direção ao final da minha sobrancelha. Essa mão, ela tá levinha, nada de mão pesada. E vai construindo esse esfumadinho aos poucos, sem pressa. Vendo o iluminador que a gente colocou aqui embaixo da sobrancelha? Ele vai evitar dessa sombra chegar muito em cima, porque essa parte tá selada, então pigmenta menos. Aqui no canto do nariz, a gente vai ter bastante cuidado. Não pode passar muito com essa sombra, senão fica estranho. E quanto mais perto da sobrancelha, mais leve a sua mão fica. E aí você pode começar a esfumar com aquele movimento de bolinha. E vai fazendo assim o redondinho com o pincel. Volto pegando mais um pouquinho da sombra que tá na minha mão e vou de novo lá no olho. Começo de baixo e vou levando pra cima aos poucos, sempre fazendo esse movimento de varridinha de cima pra baixo. Se tiver um pincel limpo, é só fazer aqui um esfumado sem nada. Pincel limpo, sem nada, só na borda dessa sombra líquida. Agora, pra trazer aquele efeito aveludado, a gente vai usar uma sombra. É praticamente a mesma coisa. Eu vou depositar essa sombra mais perto da raiz dos cílios. Vou esfumando pra cima em movimentos de varridinha. De cima pra baixo, devagar e sempre, sem pressa. Pegando mais próximo da sobrancelha, eu deixo a mão bem leve e vou fazendo movimentos de bolinha. Vou usar minha esponjinha como uma borracha bem aqui no final, pra deixar bem alongado. E eu vou finalizar com um pouco de pó translúcido bem aqui no finalzinho, pra deixar mais marcado. Apliquei a mesma sombra na linha d'água e finalizei os olhos apenas com máscara de cílios. E olha só esse resultado, que lindo. Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar um comentário. Beijos!